Graça e paz, amados irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma campanha de orações de 5 dias. Iremos tratar de um assunto extremamente importante: como andar sobre as águas sem naufragar. Serão 5 dias e começa hoje, quarta-feira, dia 18. Para você que está ao vivo no Facebook, convide seu irmão, sua irmã, algum amigo seu esposo, para participar, porque este tema é um dos temas chave para esse segundo semestre, né? Nós estamos aqui na busca da restauração, né? De reconstruir. E esse é o momento exato da gente saber como podemos andar sem naufragar. A impossibilidade de ter tudo, preste atenção, hein? A impossibilidade de ter tudo sob controle traz consigo medo, mas também a chance de agir com fé. Quando Jesus lhe disse, venha, Pedro nem pensou em como andar sobre as águas sem naufragar. Ele simplesmente deu o passo de fé. Esta campanha pode ser o primeiro passo para você confrontar o medo e as dúvidas. Em 5 dias, sendo hoje o primeiro, você pode ser transformado pela fé. E eu faço a seguinte pergunta: aceita o desafio? Se sim, vamos curvar a cabeça e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esta oportunidade de iniciar esta campanha de 5 dias, nos ensinando a caminhar sobre as águas e não naufragar, Pai. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria em abundância para que esta palavra possa me alimentar e alimentar os irmãos, meu Pai. Na presença do Seu Filho Jesus, eu agradeço desde já por esta oportunidade. E que todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, se desconectem de tudo, celulares, dos barulhos, televisões, rádios. Preste atenção no tema de hoje. Para além dos números. Dos 12 espiões enviados para explorar o território, 10 retornaram com uma notícia ruim. As chances de vitórias eram mínimas. Só 2 outros disseram o contrário. Estatisticamente, a opinião de 10 representantes, além dos fatos objetivos, era mais plausível que de 2. Nem precisa de exatas para acertar essa. Não precisa de matemática cálculo. O mesmo também acontece numa sociedade calculista como a nossa, que se apoia em números, metas, cifras e likes para qualificar as chances de sucesso. Às vezes, não medimos as coisas na vida pela régua de Deus, e sim pelos nossos próprios valores humanos. Pois bem, pegando esse tema inicial, podemos dizer que nós dedicamos muito do nosso tempo a ouvir certas opiniões de pessoas erradas. E como aqui na introdução desta campanha diz que a gente não confia na régua de Deus. Se a gente não confia na régua de Deus, como é que nós vamos andar no meio do mar sem naufragar? Gostaria que todos vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 1, do versos 1 a 8.
primeiro discurso de Moisés na planície de Jordão. Moisés conta a história de Israel. Vamos entender o sentido deste primeiro dia, né? Que fala sobre para além dos números. Vamos compreender o que a palavra diz. São essas palavras que Moisés falou a todo Israel, dalém do Jordão, no deserto de Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Arezote e Dizabe. Jornada de 11 dias, a desde Arobe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cabe Barneia. Sucedeu que, no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei de Amorreu, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bassã, que habitavam em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Herobe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti, ide à região montanhosa de Amorreus, e todos os seus vizinhos, na Arabá, e a região montanhosa, e a baixada, e o Neguebe, e a costa marítima, terra dos Galileus, e no Líbano até o rio, o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra em eu pus adiante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu ao vosso pai, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Uau! Peço perdão aí, a língua acabou dando uma embaralhada, mas vamos entender o que Moisés quis contar essa história. Vamos entrar no detalhe dessa história e entender que sentido faz no tema da campanha Como andar sobre as águas sem naufragar. Encarregou-se Moisés de explicar esta lei. Isso é referência ao versos 1 a 8. O livro de Deuteronômio é a exposição da lei de Deus, Torá, por Moisés. Aqui as condições e as promessas da aliança são relembradas diante de uma nova geração que entrará na terra prometida. É importante renunciar às promessas de Deus. É importante reanunciar as promessas de Deus a cada geração de seu povo, destacando inclusive o papel nosso, missionário de Israel diante dos povos do mundo. Com o juramento deu vosso Pai. A promessa feita por Deus aos antepassados é a promessa de transformar o povo em missionário. Para isso, é necessário se estruturar. Vamos entender o sentido, da exposição da lei, que é uma obediência, da gente estar reanunciando as promessas de Deus a cada geração, e entender esse juramento que Ele fez ao vosso Pai, que são o Pai das gerações, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos compreender. Vamos lá. Vamos entender o verso 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. A maior parte do livro de Deuteronômio consiste na explicação de Moisés acerca da lei de Deus e em seus conselhos ao povo para que a siga, ou seja, obediência. A referência de Moisés e a todo Israel é repetida nos versos final de Deuteronômio,
34, versos 12. Da além do Jordão significa literalmente do outro lado do Jordão. Esta era a parte leste do Jordão, ou seja, Moisés e o povo estavam do outro lado a partir da perspectiva da terra de Canaã. A planície em que se encontravam era provavelmente a região norte de Moabe. No versos 2, vamos compreender o versos 2. 11 jornadas, 11 dias, a desde Arobe, caminho da montanha de Seir até Cádiz Bameia, este percurso que Israel completaria em pouco menos de 2 semanas, levou 40 anos para ser concluído por causa da descrença e da desobediência do povo. O ponto de partida da viagem de Horebe é o nome da montanha, é o nome do Monte Sinai, de onde o Senhor revelou a sua glória, a sua lei e fez uma aliança com Israel. O ponto de chegada de Cádiz Barneia, um oásis no Negueb, situado a 80 km de Berseba, destacou-se na história da marcha pelo deserto. No versos, eu queria voltar aqui, atenção no versos 2. Descrença e desobediência. Descrença. Nós estamos passando por tantos momentos ruins e é exatamente neste momento que nós deveríamos nos agarrar à fé. A gente simplesmente deixa de lado. E existe a questão da desobediência, que é uma falta mais grave ainda. No versos 3, no ano 40º, na antiga Israel, as datas eram mencionadas tendo sempre como referência o Êxodo. Desta forma, passaram-se 40 anos após a saída do Egito, e Israel levou provavelmente 1 ano na travessia até Cádiz Bameia, partindo do Monte Herobe, e mais 1 ano para chegar a Cádiz Baneia. Os 38 anos restantes foram gastos vagando no deserto como resultado da desobediência da nação a Deus. O mês 1/10 corresponde aproximadamente janeiro e fevereiro. Nesta data, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles, ou seja, o Todo-Poderoso entregou a sua lei, Torá, aos israelitas por intermédio de Israel. Isso aqui são os números, né? Nós estamos compreendendo os números, as caminhadas, a desobediência, a descrença, né? O tempo, nós estamos compreendendo o tempo. No versos 4, depois que feriu a Semom, rei de Amorreu, que habitava em Esbom, e no Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote, em Edrei, essa vitória sob o comando de Moisés proporcionaram a conquista da terra pelo leste. Elas representaram uma amostra do triunfo de Deus que daria aos israelitas sob a liderança de Josué. O povo considerou um bom êxito inicial um fator de grande importância na história de redenção. No verso 5, a palavra traduzida do hebraico como lei, Torá, significa basicamente instrução. Neste verso, refere-se ao gracioso ensinamento de Deus aos israelitas a fim de que pudesse estabelecer a forma e o ramo correto para suas vidas. O livro de Deuteronômio é a exposição e a explicação da lei de Deus revelada no Monte Sinai. No verso 6, esta seleção é recapitulação da história de Israel. É um prólogo histórico comum nos tratados do Oriente Próximo. As promessas de Deus aos patriarcas, o cumprimento desta obstinada resistência de Israel em relação ao Senhor são o foco deste segmento. Continuando, estes versículos tratam das promessas de Deus e da necessidade que o povo tinha liderança.
Deus prometeu a Abraão que seu povo viveria na terra de Canaã e receberia suas bênçãos. Tudo isso estava para acontecer. Entretanto, Israel cresceu em número e precisava de pessoas que liderassem a nação. Continuando, o Senhor nosso Deus nos falou em Herob. Esta é uma referência à revelação no Monte de Sinai, que enfatiza o omissor da mensagem. O Senhor Moisés lembrou aos israelitas que Deus mostrou sua glória, fez uma aliança com eles e assegurou-lhe a sua presença. Amém. Esse livro, o Deuteronômio, e o seu cumprimento, ele se refere à frequência, ao conteúdo em que Jesus citou este livro quando foi tentado por Satanás, quando ensinou a respeito do nosso relacionamento com Deus, evidenciando no primeiro e grande mandamento. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento da lei, sua resposta veio de Deuteronômio. Quase 100 vezes os livros do Novo Testamento citam Deuteronômio, ou ele aludem. Uma nítida profecia messiânica deste livro é citado 2 vezes em Atos. O cunho espiritual de Deuteronômio é fundamental à revelação do Novo Testamento. Qual foi um dos primeiros mandamentos? Eis a dúvida para você. Primeiro mandamento, segundo Jesus Cristo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Esta primeira parte, podemos dizer, do livro, Como andar sobre as águas sem naufragar, temos o primeiro entendimento daqueles números. Não foram 12 para fazerem lá, podemos dizer, espionar, estudar o território? Porque somente 2 foram contra aquele momento. Amar a Deus sobre todas as coisas, temor. O que nós aprendemos no discurso da planície do Jordão simplesmente se resume, a amar a Deus sobre todas as coisas, não temer, acreditar, confiar. Como é que você vai andar na água se você tem a questão da descrença e da descredibilidade? Como é que você vai avançar se você já não acredita? Se você, no meio da primeira tempestade, você já foi lá e travou? Desacreditou? Murmurou? Amar primeiramente a Deus. Vamos para o segundo e último estudo deste primeiro dia da campanha. Deuteronômio, dos versos 9 a 32. A palavra diz, aqui é a nomeação dos auxiliares. Vamos entender o que a Bíblia tem a nos instruir. Nesse mesmo tempo, eu vos disse, eu sozinho não poderei levá-los. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas do céu. O Senhor Deus, o vosso Pai, vos façai 1000 vezes mais numerosos do que sois, o vós abençoe, como vós prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para os que ponha
por vossas cabeças. Então me respondeste e disseste: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeça sobre vós, chefe de milhares, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vós, irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temerei a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos foi demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Uau! Sem palavras, neste primeiro módulo. Vamos continuar. No verso 19, ainda temos até o 32. Então, partindo para Herode, a caminho por todos aquele grande e terrível deserto que viste, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tende chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam que a caminho devemos subir e que a cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se subir a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nulo trouxeram. E nos informaram, dizendo: a terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vos não quieteis subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Murmurando, lamentando, julgando, criticando. Mas vamos continuando. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram como aquele que derretesse o nosso coração, dizendo: maior é mais do alto que está em nós, é o povo. Maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos de Anequins. Então eu vos disse: não vos espantei e nem os temeis. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante dos vossos olhos, no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste, até chegares a este lugar. Mas nem por isso credes no Senhor vosso Deus. Nem por isso crestes no Senhor vossos Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos. Aqui já está claro. Como é que eu vou andar sobre as águas se eu não confio nas promessas do Senhor? Sois multidão como as estrelas do céu, do versos 10 a 11. Essa é a parte da promessa missionária de Deus, que estabeleceu tanto o crescimento de Israel como o seu papel missionário. Do versos 12 a 18. Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados segundo vossas tribos. Segundo as vossas tribos.
A formação de equipe de liderança, em vez de uma liderança solitária, é a chave para o preparo do povo de Deus para o desenvolvimento e as suas tarefas. Do verso 19 a 32, ao avaliar a perspectiva de entrar na terra prometida, o povo de Deus ficou com medo do tamanho do desafio que estava diante dele. Ficou com medo. Quantas vezes você ficou com medo de enfrentar os problemas? Mesmo considerando a experiência repetida da providência que vem de Deus dos exércitos, seu desfeito fundamental foi a falta de fé. O mesmo acontece nos dias de hoje, quando o povo de Deus se vê diante dos desafios da evangelização mundial. Eu queria, chamar você para este momento final para compreender a mensagem de Deus. O povo de Israel deveria ter entrado na terra prometida 39 anos antes, mas por causa da sua incredulidade e recusa em fazer a vontade de Deus, em sua entrada foi protelada. Deixar de viver na vontade de Deus e de andar segundo o Espírito pode resultar num atraso no plano de Deus para nossas vidas, ou até mesmo a superação total desse plano. Devemos ter um santo receio e inquietação quanto a estar fora da vontade do Senhor e de ser privado da sua presença, graça e proteção em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, o que aprendemos no primeiro dia? Descrença, desobediência, rebeldia, murmurar, falta de fé. Como é que você quer andar sobre as águas sem naufragar se você não tem fé? Se você não acredita? Se você está fora da vontade do Senhor? Se você que está neste momento tão complicado da vida, nós lemos o livro, nós desenvolvemos o racional, compreendemos os versos e foi bem claro. De 12 homens que foram fazer a inspeção, que foram mapear o terreno, que foram analisar a situação, somente 2 temente a Deus não titubearam, acreditaram, confiaram e não duvidaram. Manifestaram o seu amor, a sua obediência. Como Jesus mesmo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não temer, acreditar, confiar, não se desesperar. É este o resumo que eu trago para o primeiro dia da campanha Como Andar sobre as Águas Sem Naufragar. Fica o recado, meu irmão. Não permita que no meio da sua sociedade, da sua comunidade, da sua casa, ou desses barulhinhos estranhos que andam te perturbando, tire a sua fé. Não permita que o negativismo venha tomar conta de você. Não permita que a presença de Deus seja colocada para segundo plano. Não permita a descrença, a credibilidade. Não deixa cair. É isso que o mundo quer, é isso que o inimigo quer, te derrubar. Mas
faz quando você ama a Deus sobre todas as coisas? Não tem vento, não tem dor de cabeça, não tem um laudo médico, não tem nada. Porque Deus está apenas começando a grande obra na sua vida. É momento de reconstrução, de restituir, de reconstruir. Vamos falar isso até dezembro. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela palavra de hoje, pelo entendimento da sua palavra. Entendemos que diante as dificuldades, vivendo a adversidade, meu Pai, o Senhor está conosco, o Senhor está firme. O Senhor não nos desamparou, nem mesmo quando os hebreus, os israelitas estiveram lá no deserto, o Senhor não deixou falta de um copo de água, de um maná, de uma codorna. O Senhor supriu todas as necessidades. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor não tem atendido a vontade do nosso coração enganoso. O Senhor tem realizado as nossas obras, meu Pai. A partir de agora eu declaro, meu Pai, falência nos planos do maligno. Eu declaro hoje vitória para a tua saúde, meu irmão, minha irmã. Para você que toda vez que está diante de um médico, você põe a dúvida a sua fé, meu Pai. Ela está ali sofrendo, pelejando, mas o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. O Senhor é capaz de usar a palavra certeira, meu Pai. O Senhor é capaz de mover as peças para transmitir a sua paz, as suas promessas, os seus desígnios, as suas instruções, a sua vontade, meu Pai. Oh, aleluia, glórias a Deus, Senhor. Tão errante que eu sou, mas o Senhor diz que a obra é sua, não é minha, não é de ninguém. Somos apenas cooperadores. Estamos aqui levando a sua palavra, Deus. Aleluia, Jesus. Que hoje essa pessoa que está aí desacreditada, desobediente, ela vai ser tocada. Ela vai entender que ainda há tempo de restituir tudo que foi consumido pelo gafanhoto. Não há mais mal, não há praga, não há doença. Estamos no tempo da reconstrução, da restituição. Restitui, Senhor. Nos sustente. Estamos andando sobre as águas, meu Pai, e não vamos naufragar, porque aquele que prometeu há de cumprir, há de finalizar a sua obra. Na presença de Jesus, meu Pai, eu agradeço mais uma vez. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Shalom, irmãos. Até amanhã para o segundo dia da campanha. Fique na paz.